Olá para você que nos acompanha em mais um podcast com conteúdo exclusivo aqui do No Ponto SC. Esse é o ponto de partida que você hoje vai curtir aí mais uma história inspiradora, mais uma vez trazendo para você um conteúdo com pessoas com exclusividade aqui de nossa região. Bom, para você que me acompanhou aí na abertura do podcast, né, você curtiu os nossos patrocinadores que ajudam a levar até você esse conteúdo do portal No Ponto SC, o podcast Ponto de Partida. Quem está nos curtindo aqui por meio do podcast, pelo áudio, eu digo para você que temos um oferecimento de Sicredi, Orben Relojaria e Ótica, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas, Bombinhas, Disque Chopp Itapema, alô Clodoaldo, melhor chopp da região. Dica excepcional agora para a época da Copa do Mundo, hein? Liga lá para o Clodoaldo aí, o melhor chopp da nossa região, que é o Barracuda. Lojas Colombo, Conasa Itapema, Unimed Litoral, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinic Pet Shop Casa de Rações, Supermercados Sandy, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores, Deon Móveis Planejados e Cine Gracker em Porto Belo. Aliás, o ingresso do cinema do portal aqui de nossa região, né, aqui de Itapema, com exclusividade. Meu convidado, aliás, o convidado aqui do ponto de partida de hoje já ganhou o seu par de ingressos para levar a família ali no Cine Gracker em Porto Belo, anexo à Avan de Porto Belo. Então eu tenho a honra e o prazer de apresentar para você, você que nos acompanha aqui no podcast, está aí na sua tela o Felipe Guimarães, artista plástico aqui do município de Itapema. Na verdade, ele é aqui de Itapema porque escolheu Itapema para viver, não é isso, Felipe? Bom dia. Ou boa tarde, ou boa noite para quem nos acompanhar, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Foi por uma casa que a gente parou nessa cidade maravilhosa, Itapema. E você é natural de onde? Eu sou natural, na verdade eu sou de Catanduva. Catanduva, interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Tem Catanduvás. Tá. Que o pessoal confunde Catanduvás. Não é Catanduvás, é Catanduvá. Tá. Porque a Vaz é muito perigosa. É lá no interior de São Paulo. Como é que você veio parar em Itapema? Pois é, eu desde os meus 11 anos de idade eu sempre trabalhei em oficina de torno.
Tá. até os meus 16 anos. E dali eu desenvolvi soldas, técnicas em soldas. E eu trabalhava de cobrança de bicicleta, Aham. fazia as cobranças rapidão, voltava para a empresa, catava os ferros de solda e queria soldar. E meu patrão, bem gente boa, falou, deixa ele lá, deixa ele torrar o olho lá, né? Deixa ele brincar lá. Deixa ele brincar. E dava pequenas dicas e assim se tornei um grande soldador. Tá. E aos meus 16 anos que eu pude ter a primeira carteira de trabalho, eu trabalhei em muitas empresas, vou ser bem sincero, não durava 30 dias. Mas não pelo fato do meu patrão não queria que eu fosse embora. Eu queria viver mais pelo mundo, né? Outras empresas, e assim fui conhecendo muitas empresas, né? E um dia eu falei assim, eu quero sair daqui. Lá a gente fala que ela só tem cana de açúcar. Né? É tradicional lá, então é a plantação da cana-de-açúcar. Isso, lá tem O etanol deve ser barato lá, hein? Capaz, não é, cara? Enfim, tá. Esquece isso daí. Esquece esse detalhe. E daí eu peguei e falei assim, eu quero um lugar que tem montanhas e tal, cachoeiras, mar. E tem um primo meu que mora em Balneário Camboriú. Perfeito. Eu falei assim, juntei a esposa, na época eu tinha um filho só. Falei assim, e ela grávida. Falei assim, vamos pra Balneário, eu tenho 15 dias para ficar lá. Se dentro desses 15 dias eu arrumar um emprego, eu fico por lá mesmo. E como eu já tinha pesquisado, polo industrial Itajaí, soldador, nunca fica desempregado e tal. Perfeito. Região portuária. Bora. Cheguei na quinta-feira, na sexta-feira eu estava empregado. E dali trabalhei numa empresa de soldagem, trabalhei por 3 meses lá. E minha mulher foi assaltada em Itajaí, aí eu falei, não, eu vou sair dessa cidade. Enfim, aí fui para Camboriú. De Camboriú eu montei uma oficina de moto. De moto? Tem nada a ver com metalúrgica? Não tem nada a ver. Montei uma oficina de kart e moto. Kart e moto. Mas a minha oficina de moto era só moto de competições. Certo. E o kart, só kart de competições. Em sociedade com o meu primo, a gente montou essa oficina e tinha um cliente. Esse cliente era marmorista, dono de uma marmoraria, e falou assim, Felipe, tu não quer ser meu braço direito? Falei, bora. Mas eu moro em Itapema. Eu falei assim, moro em Itapema também. Vou morar em Itapema. E catei as coisas, arrumamos uma casa em Porto Belo, que em Itapema, na época já era mais difícil aluguel, hoje é mais ainda. Procurei muito grande, né? E fui morar em Porto Belo e dentro de 30 dias eu virei um marmorista profissional. Marmorista? Isso. Rapaz, eu tô tentando fazer um elo de ligação aqui, onde é que vai parar o artista plástico? Mas vamos lá. Da metalúrgica para dono de mecânica de moto e kart para marmorarista. Você não fica desempregado, rapaz. Não fica. Isso aí, é a qualificação. Exatamente. E dentro desses 30 dias me qualifiquei com estudos de internet, né? Que eu falo que a internet ela é um estudo. Eu comecei a procurar dicas, como que é uma marmoraria, vai. Fiquei braço direito do patrão, eu passava todos os orçamentos, eu media, eu passava as pedras para os outros marmoristas fazer, as medidas, e comecei a fabricar também. Dentro de 30 dias eu estava expert no negócio. E fiquei 1 ano trabalhando ali. E dali a gente falou, eu vou seguir meu outro caminho. Eu tenho minha máquina de solda, minha lixadeira e minha furadeira. E fui em Porto Belo, a gente se acertou tudo na marmoraria. Fui em Porto Belo e comecei a bater de porta em porta. Pedi para trocar a rodinha do portão, fazer uma soldinha, uma solda no toldo, uma solda na cadeira. E ali vingava alguns trocadinhos e assim foi embalando. Como todo brasileiro vai se virando. Aí foi embalando, comecei a fazer portão, comecei a fazer grade, comecei a trabalhar bem. E de repente eu fui convidado a fazer um curso de mecânica náutica. E daí eu virei mecânico náutico. Olha só, rapaz. Na verdade, da mecânica náutica, eu não pratiquei ela. Porque os pessoal das lanchas me chamava para fazer manutenção na carreta, manutenção no sistema hídrico, manutenção no sistema hidráulico.
Então, na parte de motor mesmo, eu acabei nem mexendo, porque eles davam oportunidade para as empresas já com a marca do motor, né? Tá. E trabalhei 2, 3 anos nesse ramo náutico, em Porto Belo, que as marinas são fortes ali, né? Sim, claro. E vim para Itapema com o objetivo de uma metalúrgica diferenciada. O objetivo daqui em Itapema foi montar uma metalúrgica artesanal. Certo. Já foi puxando para o lado mais artístico, né? E comecei a fazer uns hall de entrada de prédio, tudo feito à mão, forjado, como os antigos, né? Sim. E saiu um trabalho espetacular. E daí, conforme a concorrência foi vindo muito grande, eu não gosto de competição desses modos, só gosto de competição de competir mesmo, em primeiro lugar, né? Tá. E comecei a desencaixar isso, a parte de metalúrgica. Comecei a encaixar mais os móveis, trabalhar mais com arquitetos e tal. E de repente eu fui convidado para participar do campeonato de Todo Soldador é um Artista, da Oil Division. E eu falei, mas o que precisa para participar desse campeonato? Na verdade, aquele negócio, né? Você precisa só adquirir a máquina. Tá. Aí compramos essa máquina e comecei a fabricar artes, fazer artes. Aí que essa parte artista em si mesmo aflorou, depois dessa longa passada aí. Isso, mas não foi fácil. Porque vinha clientes meu antigo, ô Felipe, quero um ralo. Ô Felipe, quero uma porta. E eu, ai meu Deus do céu, eu não quero fazer. E pegava para fazer. Tá. Até que um certo dia eu me machuquei e fui ao pronto-socorro e aquilo me veio um blefe, né? Falou assim, faça o que realmente você quer. Faça o que realmente você ama em fazer. E aquilo na minha cabeça, aquela dor assim insuportável. Falei, tá feito. Tem que ter atitude. A sua mudança vem através de uma atitude. E eu cheguei em casa, olhei para minha esposa e falei assim, não sou mais metalúrgico, sou artista. Você tá doido? A empresa bombando, eu falei assim, não quero mais. Não quero. Já tinha passado todas as dificuldades aqui, já ali, tava firme. Tava firme e falei, eu sou artista agora. E não me chamavam de artesão, tá? Que eu ficava muito bravo. E comecei a praticar, fazer um extintor de carro, fazer virar um coração. Comecei a fazer umas obras. Treinando para esse campeonato. Tá. Você estava treinando, não tinha participado ainda. Não, eu estava treinando como que eu ia fazer essa obra. A obra eu já tive na cabeça de imediato. Eu falei já assim, tinha o dinheirinho guardado, que a empresa estava bombando. Tava tudo muito certo, né? Tá. E dali eu peguei e falei, cara, eu vou começar e falei assim, nesse campeonato eu vou fazer a dualidade. Explica o que é. Eu fiz assim, nessa obra eu fiz 2 pulmão, que era o momento que a gente estava passando da pandemia e tal. Eu fiz 2 pulmão, e no meio desses 2 pulmão se enraizava uma árvore. Crescia acima, certo, como se fosse a árvore da vida, enraizando o nosso pulmão, né? Certo. E dentro de um pulmão era uma pessoa mais brava. É o nosso lado negro, o nosso lado bravo que a gente tem, né? Ninguém tem sangue de barata para aguentar tudo da vida, né? Tá. E do outro lado eu fiz uma pessoa mais serena, mais calma. Então por isso se chama dualidade. Aí eu falei assim, eu preciso de um nome para ela. Vou colocar ela como metalmorfose. Metalmorfose. Sim, que eram as dualidades, né? Tá. E finalizei essa obra e mandei... Aí foi uma votação online, votação por jurados de entendidos de arte. Perfeito. Tudo organizado por essa empresa, o El Division, e eu fui contemplado ao 2º lugar. Segundo lugar? Primeiro Sim. Campeonato já... Primeiro campeonato de artes ali foi o 2º lugar. Falei assim, tá aí. Aí foi o blefe mesmo. Eu falei, já era, sou artista. E fui na cultura, na época, e a cultura falou assim, Felipe, a gente tá com um dinheiro de incentivo ao artista. E parado aqui no nosso município, a gente precisa gastar ele para os nossos artistas, senão ele vai voltar para cima de novo.
Claro. Vamos dar um jeito, né? E outros também, acho que foram 20 contemplados por essa lei. Foram 452 É mil. a Lei Aldir Blanc. Isso, que é a lei incentiva ao artista, né? Isso. E ela foi contemplado 20 e poucas pessoas aqui em Itapema e eu fui uma delas. O monumento Geração. Foi aí que deu mais impulso ainda, né? Porque não era uma escultura, não era uma pecinha, era um monumento Geração, de 3,5 metros de altura. Esse monumento Geração é aquele que está em frente ao antigo mercado público, hoje o Centro Cultural. Isso, antigo mercado público, hoje o Centro Cultural. Até você que está nos acompanhando aqui no podcast, né? O vídeo do podcast, a gente vai colocar a arte, tá aí para você observar. Você consegue observar aí essa linda escultura que é uma homenagem aos pescadores. Isso, homenagem aos pescadores, de passado de geração em geração, né? Que essa geração nunca morre, né? Para nos alimentar na nossa safra da tainha, né? Dos nossos peixes. Para quem está acompanhando via áudio, vou tentar descrever. Ele construiu. Quantos metros tem? Tem 3,5 metros de altura. 3,5 metros de altura. São 2 pescadores lançando uma rede. Isso. É isso. E ela ao vivo, claro, você pode acompanhar, como a gente falou, o antigo mercado público, hoje Centro Cultural. Nelson Santos, aqui no centro de Itapema. Essa linda escultura, pra você bater uma foto, você mandar aí para os amigos, enfim, tá? É muito fácil aí de você acompanhar, tá vendo aí pela foto, mas enfim, se você quiser acompanhar pessoalmente. Qual foi o grande desafio de fazer essa escultura? Olha, o grande desafio foi desafiar eu mesmo, né? Ah, é? Por quê? Porque eu nunca fiz isso da minha vida, eu nunca tinha feito uma escultura, nunca tinha feito um busto, nunca tinha feito uma mão, nunca tinha feito nada. E dali, de repente, virou uma mão, perna, braço, virou 2 pessoas, né? Mas o que você tinha feito até então, como artista, assim, por exemplo, para participar do campeonato? Você falou que era na verdade, eu fazia esculturas de mesa, eu fazia né, pequenos objetos de mesa, para ir criando as técnicas, né? Legal. E para ir implantando em outras artes. Certo. Na verdade, numa específica, na metamorfose. Entendi. Metamorfose, gostei dessa expressão aí. Uma transformação do metal. Isso. Né? Tá. E aí o desafio agora era, e não era uma coisa pequena, 3,5 metros. Tem noção do que você usou de metal? A maioria das suas esculturas vem de talheres, facas, né? Isso, vem de talheres, facas, materiais de metal, né? Tá. E ali, a princípio ali, eu não consegui contar quantos talheres a gente usou, que foi muito, né? Muita coisa. Mas da onde veio esses talheres? Esses talheres veio da empresa Tramontina. Foi Tramontina. Um refúgio deles, né? Certo. Que por muito tempo a gente ficou ligando, um e-mail e vamos ser o chatão, mas conseguimos. Enquanto não disser, não ligue mais, vamos insistindo. Sim, aí passei por muitas pessoas dentro da empresa Tramontina, até que eu parei num setor espetacular, chama Setor Cultural Tramontina. Aí eu parei no ponto certo dele. E daí conversei com uma pessoa chamada Josiane e ela me deu toda a atenção possível, me mostrou a fábrica em vídeo, que estávamos em pandemia, não podia visitar a fábrica. Claro. E foi muito bacana essa parceria, eles mandaram 570 quilos de material. Olha só! E depois, com essa pesagem ali, né, a gente viu que aproximadamente tinha 375 quilos a estrutura. Olha só. Então, a gente usou bastante talheres, né? Quanto tempo você levou para fazer essa escultura? Isso muita gente pergunta isso. Esse monumento, né? Isso. Eu vou me dizer assim, pelo primeiro, eu fui muito rápido. Gastei 92 horas. Não. Peraí. Você tá falando 92 dias? Você tá confundindo não. 92 horas? Isso, porque a gente conta em horas. Tá. O porquê? Porque não é todo dia que você tá com a mente boa para executar aquilo ali. Não foram 92 horas corridas. Não. Na verdade, em meses, foram 3,5 meses de execução, né? Mas trabalhado em cima foram 92 horas trabalhado, né? Certo. E aí saiu aquela escultura, obviamente você teve o apoio da Aldir Blanc, ela foi doada ao município e hoje está exposto lá no antigo mercado público. Sim,
E até então foi a única, né, da Lei Aldir Blanc que realmente ficou para o município, né, por gerações, né, Aham. por muitos anos. Aquilo lá se derreteu, eu faço outra de novo, que foi minha primeira. Aquilo Claro. lá, para mim, é meu ponto de Ô, partida. Felipe, olha que legal, é o ponto de partida, né? Depois, por isso a gente está fazendo esse podcast aqui, o ponto de partida. O ponto de partida, ele tem uma ideia muito sucinta, sabe, Felipe? As pessoas acham que, por exemplo, um grande empresário, o dono de uma loja, o dono de uma construtora, o dono de um empreendimento, o cara teve sorte de chegar lá. Então, há até uma expressão que dá, nasce virado para a lua, né? Na verdade, esse podcast que a gente apresenta já aqui há um ano, já contou histórias de grandes pessoas aqui de nossa região. A gente está contando a sua história. Existe um trabalho, existe um caminho, existe um esforço para chegar onde você chegou hoje. Sim. A repercussão desse monumento aí do mercado público, acredito que já deve ter refletido a você. Outros pedidos, outras esculturas. Já. Não tão grande igual eu queria, porque na verdade eu quero cada vez maior, né? Legal. Vamos ajudar. Quem sabe aqui, ó, com o podcast a gente consegue hoje essa forma diferente de levar as pessoas o conteúdo, Sim, né? o que eu digo às pessoas, né, os empresários, assim, eles põem um totem na frente do estabelecimento, com lonas e tal. Por que não uma escultura? Para você ser um ponto de referência aquele local. Onde que é a loja do fulano? Cara, onde que é a van? Onde é aquele cara que está segurando a estátua? Exato. Ele foi o marco. Claro. Tá entendendo? Então a gente simboliza a estátua hoje da van. Ficou como, eu já falei, estátua da van. Isso, né? perfeito. Então, que os empresários abrem mais a cabeça para isso, sabe? Entendi. Porque se você fazer um negócio legal, bacana, grande na frente do seu estabelecimento, lógico, tem que ter um espaço também, né? Claro. E com certeza vira um ponto de referência. Vira um ponto de referência. Ainda né? mais se vem de arte sustentável, né? O planeta também agradece. Exatamente. Bom, você atende a pedidos também? Sim. Você me mandou agora, você que está aqui no vídeo de podcast, uma série de fotos que está passando agora de algumas esculturas. Tem essa que você me mandou, que foi uma das primeiras que você construiu, que é a Mong, é isso? Isso, foi a Mong. A Mong, na verdade, foi uma técnica que eu comecei a querer desenvolver em fazer bustos, né, rostos em solda. Tá. Só em solda. Para mim, aprender a fazer a metamorfose. Certo. Então, foi tudo, as obras do começo, foi tudo uns testes, que não virou um teste, virou uma grande obra. E foi que foi cada vez dando mais despertar, né, artístico da pessoa. Legal. Até como você fala que o rosto dela é tipo uma coisa bem ancestral. né? Porque eu não tive molde, não sabia como que ela ia ficar. Eu olhei e falei, nossa, ela ficou com uma boca grande. e foi, depois ficou bem africana, ficou bem ancestral. Que material você usou na Mong? Ali eu usei aproximadamente uns 10 quilos de corrente. Corrente? Isso. Corrente do quê? Corrente de moto, de motosserra, serra circular de cortar madeira. Bicicleta? De bicicleta. Maioria é corrente de motor. Eu Entendi. usei a maioria dos tipos de corrente ali, né? Mas tem coisas mais delicadas também, né? Agora a gente tá vendo essa escultura aqui, um coração, a chave do amor. Que escultura é essa? Pois é, essa daqui também, não que eu faço só grandes obras, eu também faço obras de mesa. Tá. E essa foi a pedido de um amigo que queria presentear uma pessoa que... Aliás, vai presentear ainda. Vai presentear. Ela não vão falar o nome. Ela tá em viagem, por isso que ele não presenteou ainda. Tá. Eu tô mais ansioso do que ele para ele entregar para ela. E teve um pedido inusitado, você me mandou a foto aí também, a do galo. Que galo é esse? Também é? Pois é, uma pessoa me pediu um galo simples no meio oeste. E numa fazenda era só um galo para ter os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. O galo de vento que eles falam. Né? Perfeito. E simples? Que tamanho tem esse galo? Aí eu não consegui deixar ele simples. Porque a gente faz assim, quando a gente vai executar uma arte, a gente procura
olha tudo que a gente tem ao redor. Tá. Joga tudo pro chão. Uma bagunça. E dali eu falei, do que eu vou fazer esse galo, rapaz? Lá, colher? A faca dá pena. Tá. E o cabo também dá pena. E comecei a desenvolver, na hora que eu vi, virou um galo de 30 quilos. É pesado esse E galo o aí. cliente já mudou os planos. Não, esse galo não vai ser o galo do vento, né? Esse galo vai ser o galo da cozinha, ele vai ficar os hóspedes apreciar e tal. Mudou até os planos do cliente, né? Interessante. Bom, então você quiser fazer a sua encomenda, a ssua escultura, conhecer o trabalho do Felipe Guimarães, deixa eu pedir o teu telefone. Vamos deixar exposto aqui, Felipe. Qual é o teu telefone? Vamos, 47 é o código, né? Isso, 47 é 99743 99743 2365. 2365. Só pode entrar em contato contigo. Pode entrar em contato comigo, quiser ter ideias. Eu quero. O que eu faço aqui nessa garagem? Queria ter uma ideia para inovar. Tá. Isso eu sou muito bom, sabe? Em revitalizar o espaço, usando somente a matéria-prima que você tem dentro dele. Legal. E fica a dica aí, para o município de Itapema, para os nossos queridos vereadores, de repente, por que não uma lei de incentivo à cultura aqui em nossa cidade, né? Não só aqui em Itapema, mas em Porto Belo, em Bombinhas, em Balneário Camboriú, ou você que está nos acompanhando em qualquer lugar, por que não dar essa ajuda aos artistas de nossa região? Por que ao construir em nossa região, de repente você pega aí, a pessoa vai construir, para construir isso, ela ganha um benefício caso incentive o artista a colocar um monumento, seja numa praça, seja num trevo, seja em frente a um comércio, para virar ponto de referência, como você mesmo falou. Exatamente, desde que a obra seja aberta ao público, né? Com a parceria com a Secretaria de Obras, pode se organizar o local. Legal. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar com os empresários, né? É um pequeno detalhezinho. São 3% que ele pode dedicar a um artista local e abater imposto. Então, esses 3% você vai ter certeza absoluta que está fazendo um retorno. Legal. Do que pagar 100% do imposto que pedem, né? Sim. Pro governo e não saber onde foi. Realmente, eles destinam para cultura, para isso, para aquilo, outro. Só que é 3% para o artista, direto, por lei, ele pode te patrocinar. E às vezes uma empresa que paga muito imposto, com 3%, ela faz uma diferença enorme no município. Do artista. Na vida do artista também. É verdade. E o impacto social. Legal. Ô, Felipe, nosso bate-papo já passamos aí, estamos chegando a 30 minutos de bate-papo, que o podcast é legal, porque a gente vai conversando. Mas assim, agora, falando em 30, no dia 30 de outubro, que é o próximo domingo, né? Encerra-se um prazo em alguns pontos de coletas aqui no município de Itapema, que foram destinados para o recebimento de talheres, de facas, a expressão é ferro, é isso? Isso, na verdade, essa campanha que a gente está fazendo, ela envolve os talheres, tá? Né? Que é a faca, o garfo, a espumadeira, o pegador de macarrão. Tá. São coisas que estão paradas na gaveta, né? Aqueles talheres que a gente não usa mais, que sempre tem aquele cantinho da gaveta que a gente renovou os talheres, né? Tá. Aquilo, para mim, vira arte. Certo. Né? E tem os pontos de coleta, a Câmara dos Vereadores, a Cultura, o Colégio Malman. E a gente frisa que vai até o dia 30, mas na verdade ela não acaba nunca, só nesses pontos de coleta. Tá. Se caso a pessoa tem alguma coisa, um descarte em metal, em talheres, dá o toquezinho, chama a gente no WhatsApp e vamos analisar o caso, vamos fazer essa coleta para ti. Tá. Vai ser um prazer esse lixo vira arte, né? Eu vou repetir do lixo ao luxo. Eu vou repetir o telefone do Felipe aqui, já que eles estão falando disso. É o WhatsApp também, né? O WhatsApp também. 47 99743 2365 para você entrar em contato com ele. Mas nas redes sociais você também tem Instagram, Facebook? Tem Instagram sim, chama felipeguimarães.art. felipeguimarães.art. Isso, esse é o nosso Instagram. E ali a gente vai ter inúmeras de esculturas e obras, a história,
Temos um portfólio completo ali no nosso Instagram. Legal. Ó, o ponto de partida, como eu falei, ele tem um objetivo que é contar a história da pessoa, mostrar o esforço que existe por trás disso e deixar uma mensagem. Para a gente poder chegar à parte final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Você passou por muitas fases na vida, né? Até você descobrir essa sua arte, O dom, o né? dom para a arte, né? Sim. A transformar aquilo que algumas pessoas jogam fora, que não tem utilidade, em arte. Qual a mensagem que você deixa aí para quem, um jovem, uma criança, que está pensando no futuro, que pensa, porque a gente chega numa fase da vida que diz assim, o que eu vou fazer no futuro, né? Pois é. Por tudo que você passou aí, essa mensagem que, obviamente, a gente vai deixar isso aqui guardado e você vai poder deixar guardado também, seja uma mensagem para os seus filhos, enfim. O que você pode dizer para quem acompanha o ponto de partida aí? Tá. Posso dizer o seguinte, que é assim, a gente tem que fazer o que a gente realmente ama em fazer. Mas a gente se engana também com o amar, né? E às vezes a gente acha que se encontrou, mas não se encontrou. Tem gente que passa a vida toda para se encontrar e não se encontra. Então, realmente, põe um foco na sua cabeça. É isso que eu quero para minha vida? Se for isso, cara, que vai dar tudo certo. Obstáculos vão acontecer, mas para aprender. Isso que eu falo. As fases piores são um aprendizado. A gente errar uma, não duas e não três. Uma. Olha que legal. Felipe, prazer te conhecer, cara. Obrigado por ter tirado um tempo Prazer aí para foi ter vindo meu. aqui no estúdio no Ponto SC, tá? Nós, sem dúvida nenhuma, vamos continuar apoiando aí esse seu trabalho maravilhoso. Convido você que nos acompanha aqui no podcast, vá até o Centro Cultural, Antigo Mercado Público, Centro de Itapema, para que você possa acompanhar aquela escultura, aquele monumento que ele construiu em homenagem aí, como é que é o nome? Geração. Geração, homenagem aos pescadores locais, né? Isso, não podia ser melhor essa homenagem. São dois pescadores lançando uma rede, 3,5 metros de altura, tudo feito em talheres? Em talheres. Em talheres, né? Então, uma escultura de ferro muito bonita que está à exposição aqui. E além de conhecer o trabalho do artista, né? Também pela rede social e entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Rapaz, era isso? É isso aí. Vamos que os empresários olhem mais para esse mundo artístico, porque eu digo também, a gente também tem um projeto aqui em Itapema que chama Colorido Itapema. E isso é um projeto social meu, que eu pego uns pontos de Itapema e jogo cores. Para quê? Olhem a cor traz vida, né? Então eu falo esses grandes prédios, uma fachada desse grande prédio do térreo ao teto colorido, isso vai ser um espetáculo. Legal. Tá aí mais um bate-papo pra gente fazer quem sabe aí em breve aqui no Ponto de Partida. Pode ser? Vamos sim. Beleza, gente. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanha aqui nos vídeos de podcast, né? Você pode compartilhar aí nas suas redes sociais. Pedir para os amigos entrarem também no nosso site, no Ponto SC, um site com informações de nossa região, sem sensacionalismo, sem imediatismo. Como a gente usa o slogan, a informação aqui é no ponto certo. Continue acompanhando também os podcasts aqui do portal no Ponto SC, Transformando Vidas, o Designcast com a Joyce Becker, tem o Mi Psicocast com a Michele Silva, o Transformando Vidas, já falei com o Balesteiro. Tem os meus também, o Ponto a Ponto com as autoridades da nossa região, o 3 Pontos, incentivando a cultura do esporte, mostrando os atletas de nossa região, enfim, todo o conteúdo que a gente prepara com exclusividade para você aqui no www.nopontosc.com.br, além das redes sociais. Instagram, no ponto.sc, Facebook, no ponto.sc, o Twitter, no ponto_SC e o nosso canal no YouTube, no Ponto SC. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e até a próxima.